A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso se manter em movimento. Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vlog de leitura aqui do Lago nos Livros. E hoje a gente vai se aventurar na vida de Albert Einstein. Comecei a leitura dessa biografia, Sua Vida, Seu Universo, escrita pelo Walter Isaacson, um dos meus biógrafos queridinhos. E nesse vlog eu vou dividir os meus pensamentos sobre a leitura com você que está assistindo. Nesse momento eu li os 2 primeiros capítulos, e não, na verdade eu li 3. Eu li os 3 primeiros capítulos, estou na página 68. E nessa parte inicial, primeiro a gente tem uma introdução falando um pouco sobre o Einstein e a proposta da biografia. E nos 2 capítulos seguintes a gente pega um pouco da infância e da adolescência dele. A gente vê como ele era criança, como filho, como estudante e depois adolescente, jovenzinho e se formando na escola politécnica, que foi onde ele estudou. Tem coisas interessantes nesse capítulo, porque a gente vê que o Einstein já era uma figura peculiar desde criança. Ele sempre foi muito inteligente, isso nunca ficou escondido, e o Einstein ele é judeu, ele tem essa descendência judaica, mas os pais não eram muito ligados à religião, o judaísmo em si. Então o Einstein também não era. Desde criança ele tinha uma aversão à religião, e conforme ele lia textos científicos e livros de divulgação científica, ele ia pegando mais aversão à religião ainda. Porque ele percebia que algumas coisas eram conflitantes e entre acreditar numa coisa cegamente e acreditar em outra como evidências científicas, ele preferia acreditar na ciência, né? Aí ó, pessoa esperta. Mas aí a gente vê que com o passar dos anos e com a ascensão do nazismo, ele foi se aproximando um pouco da religião como uma forma de balancear esse sentimento antissemita que estava crescendo. Mas ele desde pequeno sempre era contra o autoritarismo, contra o nacionalismo, o militarismo. A gente vê esse sentimento nele desde criança e que com o passar dos anos só vai reforçando. Como eu falei, ele era uma criança genial desde o início, o que não significa que ele não era ruim em algumas matérias. Ele sempre era bom em ciências, em física, em pouco em matemática. Apesar dele ser pior em matemática do que nas ciências de forma geral, ele ainda era bom em matemática, mas ele era ruim em literatura, em francês e essas matérias mais de humanas. Inclusive tem até um post famoso nas redes sociais que fala: se o Einstein reprovou em uma matéria e ele ainda era um gênio, você também consegue, alguma coisa desse tipo, sabe? Só que isso é uma mentira. O Einstein não reprovou a matéria, inclusive ele terminou esse estudo na escola politécnica como um dos melhores alunos da turma, o que não significa novamente que ele não era ruim em certas matérias. Ele tirou notas baixas, mas ele nunca chegou a reprovar. Então o Walter aqui desmistifica essa fake news espalhada sobre o Einstein. A ideia geral desse post é ser motivacional, de tipo, se o Einstein, que era um gênio, reprovou na matéria, você também consegue. Você consegue realizar os seus sonhos, você consegue ser uma pessoa genial e bem-sucedida, independente das suas pequenas falhas ao longo da sua vida. Mas assim, não foi exatamente o que aconteceu, mas serve de lição porque ele não era bom em todas as matérias. Ele tinha um dom específico para algumas coisas. Nessa parte final dos capítulos, o Walter explora um pouco um romancezinho do Einstein, 2 romances na verdade, um que não foi pra frente, um que ele terminou com a garota simplesmente por não responder as cartas dela e mandou uma carta diretamente pra mãe falando: olha, não aguento mais, estamos terminando. E outra que foi pra frente, que era uma pessoa que combinava bastante com ele. E a gente vê esse romance aqui também. Mas o que mais me chama a atenção nessa parte inicial é com relação à criatividade do Einstein. Você já deve ter ouvido falar também sobre uma frase do Einstein que fala mais ou menos assim: conhecimento não é tão importante, imaginação é mais importante. O Einstein sempre foi uma figura imaginativa. Ele gostava de imaginar, ele gostava de ser criativo. Só que é preciso explicar o contexto dessa frase para você não interpretar ela como assim: ah, conhecimento e informações não são importantes, vamos ficar aqui viajando, indo para o mundo da lua e tá de bom tamanho também. Não. O que o Einstein era uma pessoa que conseguia fazer experimentos mentais e analogias muito boas usando a sua mente. Então ele conseguia pensar e imaginar como a eletricidade fluía, como seria viajar pelo espaço. E experimentos mentais, você provavelmente sabe o que é, só nunca ouviu falar esse nome. O gato de Schrödinger, por exemplo, é um experimento mental.
é uma analogia, é uma historinha que só existe no campo das ideias, mas não existe no campo físico, não é um experimento de verdade. O Einstein fazia muito experimentos mentais e por causa disso ele conseguia ser criativo bastante para teorizar sobre esses experimentos. Então quando ele fala que informação não é tão importante quanto a imaginação, ele está querendo se referir a isso, que a imaginação pode fazer a gente descobrir analogias e teorizar sobre coisas do mundo natural, do mundo real. Muita gente tende a levar essa frase pro lado do vamos ficar imaginando fantasias e não sei o que lá. Não é isso que ele quer dizer, tá? Então eu já gostei desse início da biografia porque desmistifica um monte de coisa. E o Einstein é uma figura muito humana. Eu acho que a gente coloca ele num pedestal de gênio e às vezes esquece que ele tem uma história, que ele tem características, que ele fez mal para as pessoas. E o que eu gosto no Walter é que ele consegue humanizar muito essas figuras. Essa coisa da criatividade é muito que a gente conversou no livro do Leonardo da Vinci, lá no vlog. Eu comento bastante sobre isso, da questão de ser imaginativo, de ser criativo, de fazer analogias para a gente chegar às respostas físicas, que grande parte da genialidade do Leonardo vinha dessa característica dele e o Einstein compartilha um pouco disso também. É uma biografia enorme, se prepare para uma jornada extensa e incrível, vai valer a pena e tudo que você precisa fazer é continuar assistindo esse vídeo até o final. E se você quiser ler essa biografia, lembre-se, o link está aqui na descrição. A gente tem 500 páginas pela frente e eu venho atualizando vocês sempre que eu achar necessário. Li mais um pouco, tô na página 240, chegando quase na metade, e eu tô impressionado com a quantidade de informação sobre o Einstein que eu não fazia ideia. Tem uma fofoca pesada sobre o Einstein que eu simplesmente não fazia ideia, nunca tinha visto ninguém falando sobre o assunto. Daqui a pouco a gente chega nessa fofoca. Primeiro eu quero comentar um pouco sobre como foi essa leitura. As marcações não enganam, tá sendo um livro sensacional. Eu vou fazer bastante comparação com a biografia do Leonardo da Vinci, porque é a biografia que eu li do autor. Então eu posso comparar assim os estilos de escrita e de proposta também. Pelo Leonardo da Vinci ser uma pessoa ligada às artes também, não só à ciência, e a proposta da biografia ser fazer uma análise das obras do Leonardo também, além de contar um pouco sobre a história de vida dele, a gente tem uma leitura mais fluida. Eu tô achando a biografia do Einstein um pouco mais devagar, porque aqui a gente tem explicações científicas sobre as coisas. Não tem como você entender por que o Einstein é tão importante para a ciência se você não entender qual é o contexto científico que a gente está inserido. E dentro desse contexto científico, ele precisa te explicar conceitos e explicações mesmo do que quer dizer termos e descobertas para você, leitor, entender por que aquilo revolucionou a ciência. Então esse, ao contrário do Leonardo da Vinci, vai ser um livro que vai ter explicações científicas. Se você é um leitor que não está acostumado com isso ou não faz ideia do que sejam essas coisas, sua leitura vai ser um pouquinho mais lenta nessas partes, porque eu não acho o Walter muito bem didático, não. Se você entende o que ele quer dizer, você vai falar, tá bom, já sei o que é isso, próximo. Mas analisando minuciosamente ali a escrita, eu pararia para pesquisar no Google ou em outras fontes o que quer dizer aquilo, porque não fiquei muito satisfeito com as explicações do Walter, não. Então, se você for uma pessoa ligada às ciências, vai ser mais fácil para você passar por essas partes, porque você já sabe o que é efeito fotoelétrico, a própria questão da relatividade, é igual a mc ao quadrado, essas coisas assim. Se você não sabe, vai precisar de um tempinho aí para entender melhor. Agora, nessa parte que eu parei, tá entrando a Primeira Guerra Mundial. E isso é bem interessante na vida do Einstein, porque, como eu falei anteriormente, ele sempre foi aquele jeito contra o autoritarismo, o militarismo e tal. E tem passagens aqui falando que ele achava que os cientistas não deviam se envolver politicamente e abominando partidos políticos. Deixa eu até ver se eu encontro o trecho. Aqui, ó. A lealdade a um partido político, na opinião de Einstein, significava abdicar da independência do pensamento. Tal conformismo o exasperava. Um sujeito inteligente aderir a um partido é, para mim, um completo mistério. Ele está falando sobre aí um colega dele que se aderiu ao Partido Social Democrata. Não, decidiu se tornar editor do jornal do Partido Social Democrata. E ele manteve essa postura meio neutra de, não vamos nos envolver, mas conforme a guerra foi chegando, ele lutou afirmativamente para que os cientistas tomassem uma posição nessa guerra e fossem contra a guerra especificamente. É interessante essa mudança de pensamento dele.
dele. Essa parte pra mim do livro foi muito boa, porque esse é um período sensacional para a história da ciência e que eu honestamente acho que a gente nunca vai viver. A gente nunca mais vai viver uma situação de revolução igual essas pessoas que viveram aqui fizeram, sabe, pra ciência. A gente tá falando de uma época que eles ainda debatiam se átomo existiu ou não. Foi descoberto o átomo recentemente aqui. A gente está falando ali do início do século XX. Então, tem a descoberta do átomo, tem as provas do elétron, dos prótons, a questão da relatividade com Einstein, a Marie Curie com a radioatividade está nessa época também. Inclusive, tem uma troca de carta aqui do Einstein com ela, que eles eram amiguinhos. E a gente vê esse povo mudando a história de uma forma que eu honestamente não consigo enxergar daqui pra frente, porque a gente tem esses grandes marcos revolucionários pra ciência, que são marcos determinantes de como a ciência foi feita e de como a gente enxerga o mundo à nossa volta. Eu honestamente não consigo enxergar grandes mudanças assim daqui pra frente. Claro, vão ter algumas, mas igual esse grupinho aqui fez, é muito interessante de você pensar por esse lado. E eles se conheciam, eles conversavam, eles trocavam cartas, eles estavam juntos nos eventos, sabe? Muito amiguinhos essa comunidade científica aqui. Amiguinhos assim, em parte, tá? Porque eles tinham as desavenças também. Inclusive, por causa da guerra, algumas pessoas ali vão se mostrar simpáticos ao partido nazista e ao que a Alemanha estava fazendo. E isso vai gerar um burburinho ali nessa comunidade científica. Mas até por esse lado é interessante, porque eu me sinto muito preocupado como a sociedade está se moldando a essa questão das redes sociais e como as pessoas que não sabem do que estão falando estão achando no direito de ditar o que profissionais, o que cientistas devem ou não falar ou pesquisar. Isso me preocupa muito porque não importa quem foram essas pessoas, importa o que elas fizeram para o mundo. Eu tô conhecendo um pouco o Einstein aqui e muita gente jogando assim o Einstein poderia detestar ele como pessoa. A gente já vai pra fofoca, daqui a pouco você vai entender o que eu tô falando. Mas assim, a gente tem cientistas aqui, o Max Planck, por exemplo, que ele era a favor da Alemanha fazer a guerra sim, porque os valores alemães estavam sendo despedaçados, mas Max Planck foi muito importante para a ciência. Você pode não saber o que exatamente ele fez para você na sua vida, mas você pode ter a completa certeza de que se hoje você tem um celular, de que hoje você tem uma televisão, se hoje você tem uma rede elétrica, Max Planck está envolvido. E aí você fala, ah não, vou cancelar ele, vou boicotar, não quero Max Planck na minha vida. Você vai deixar de viver, porque não interessa quem são essas pessoas, interessa o que eles fizeram. E isso é algo que eu sempre admirei no meio científico e é um dos motivos pelo qual eu me aproximo, porque é um meio que não está preocupado com a sua pessoa, está preocupado com o seu trabalho, está preocupado com a sua contribuição, o que você dá em troca. Você sacrifica a sua vida pela ciência e o que você fornece à ciência em troca. E me preocupa saber que as pessoas normais, as pessoas que não estão envolvidas no meio científico, estão exercendo uma pressão tão ferrada, desculpa a palavra, que isso está mudando. E eu não vejo positividade nisso. Eu não vejo como isso vai agregar o meio científico. Não vejo mesmo. Mas enfim, é interessante pensar por esse lado. E agora, os cientistas famosos aqui estão mostrando as caras, sabe? É muito interessante você ver essas figuras só de nome durante a universidade e aí agora você vê a vida deles e você percebe, caraca, eles são pessoas, né? São pessoas normais, têm suas ideias, têm seus defeitos, têm as suas burradas, mas eles mudaram. Eles mudaram a nossa vida, eles mudaram o nosso mundo. E hoje, o mundo que a gente vive só é assim por causa deles. Então você pode espernear, pode tentar cancelar o que for, mas não vai mudar a realidade. E eu acho isso bonito, gente, eu acho isso sensacional. Comentei sobre a troca de cartas da Marie Curie. Inclusive, se você conhecer alguma biografia da Marie Curie, me deixa aí de recomendação nos comentários, porque vai ser a próxima cientista que eu quero conhecer mais. Aqui, né, no livro do Einstein, tá falando sobre a troca de cartas que ele fez. Por quê? Porque ela teve um novo relacionamento. E aí, foi bem na época que ela tava se tornando famosa, ganhou o Nobel e tal. E o povo no meio científico, machista, tava tipo, ah lá, ela é biscate, ela é piranha, não podemos deixar essa pessoa aqui no meio científico e tal. E ele tá tipo, eles são bando de hipócritas, você merece esse prêmio sim, e que não sei o que lá. Aí eu gostei e achei interessante essa relação. A gente tem muita coisa, eu adoraria gastar horas lendo os trechos que eu marquei, porque tem muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Ah, antes de ir pra fofoca, vamos aqui no negócio.
O que eu mais gosto de ler biografia é poder trazer alguma coisa que essa pessoa viveu pra minha realidade. E o Einstein, antes dele ser um cientista famoso, ele estava com uma esposa que estava grávida, que é essa que a gente comentou anteriormente aí, e sem emprego. Ele estava desempregado e absolutamente ninguém queria dar emprego pra ele. E é uma coisa muito legal, porque olhando em retrospecto, você pensa, cara, ele era um Einstein. Quem é que recusaria dar um emprego para um Einstein? Ele não queria nada exorbitante. Ele estava tentando ser professor, ele estava tentando seguir ali a carreira acadêmica dele, dar aula para as pessoas, sabe? Mas quem é que, em sã consciência, recusaria um trabalho para um Einstein? É o Einstein. Se ele aparecesse, sei lá, no escritório de advocacia, a pessoa tava, tudo bem, você é um cientista, mas seja secretário aqui, não interessa a sua função, você é o Einstein, eu vou adorar trabalhar com você. E aqui eu encarei essa realidade do Einstein batendo na porta das pessoas e as pessoas recusando a dar trabalho pra ele. E eu não quero puxar isso aqui pra minha vida não, mas me encontro numa situação parecida, de correr atrás de oportunidades e as pessoas estarem fechando as portas, por N motivos. Só que isso não impediu o Einstein de ser um Einstein, né? E o bichinho sofreu, gente, o bichinho tentou de tudo e ninguém queria dar uma oportunidade pra ele, e ainda tinha um cara lá do meio importante que tava fazendo a caveira dele, pedindo pros outros não dar emprego pra ele não. Ainda teve esse agravante, mas assim, cara, o Einstein lutou contra o desemprego, o Einstein caçava oportunidades e ninguém queria dar essas oportunidades para ele. E ele era o Einstein, repetindo isso toda hora para você fixar na sua mente de que assim, as adversidades aconteceram, isso não impediu ele de se tornar quem ele veio a se tornar, um cientista que mudou a ciência. Se teve alguém que mudou a ciência e a forma como a gente encara o mundo, foi o Einstein. Enfim, chorei um pouquinho, entrei em depressão, mas continuei a leitura. Aí tá, vamos pra fofoca. Lembra que eu comentei que ele casou e tava com a esposa grávida? Pois é, aconteceu isso aqui. E essa história, ela é muito doida. Eu não sei se você já ouviu falar dela, mas se não ouviu, vai ouvir falar agora. Einstein teve, primeiro, uma filha com essa primeira esposa dele, que é a Merrick. Não sei como se pronuncia, mas se fala Merrick, enfim. Ele teve uma filha e nesse momento ele conseguiu um emprego num outro país, então eles estavam vivendo afastados. Só que do nada a filha desapareceu propositalmente. O que aconteceu? A filha ficou doente e eles deram um jeito de eliminar essa filha da história. Ela foi deixada lá com o povo para ser criado, para adoção. Todas as cartas, todos os documentos, tudo, o Einstein e a esposa sumiram. Como se a filha não existisse. E ninguém, até hoje, sabe o paradeiro dessa criança. A criança simplesmente sumiu no mapa, né? Assumiu uma nova identidade e a gente perdeu o registro ali. Ninguém sabe quem é a filha verdadeira do Einstein. Inclusive, tem outros livros de não ficção, de reportagens, num estilo mais jornalístico, para contar um pouco mais essa história. Ele deixou de recomendação aqui um livro pra gente ler sobre esse assunto. Infelizmente, não tem aqui no Brasil, mas se pá, eu leio em inglês mesmo e trago aqui no canal eventualmente. Deixa aí nos comentários caso você queira. E posteriormente eles tiveram um filho que é o Hans Einstein, que aí ficou conhecido e tal. Eles colocaram o nome e tá na família e tá tudo bonitinho. Mas antes, a primeira filha deles sumiram. Sabe por quê? Como? Quando? Quem é essa pessoa? Não saberemos, que pelo menos a gente ainda não sabe, mas é uma história muito curiosa. E é um passado, assim, meio obscuro, se você considerar, tipo, um cientista famoso, ele sumir com um parente. Toda essa questão, na verdade, do casamento dele, desse primeiro casamento, é muito estranha, porque a família não gostava da moça, aí o pai faleceu antes do casamento acontecer, eles, na verdade, tiveram essa filha antes do casamento, que já foi um murmurinho ali da garota grávida, sem eles estarem casados, enfim. É uma história muito louca, eu vou deixar pra você entender mais detalhes lendo a biografia. Mas aí é isso, tô imerso agora na Primeira Guerra Mundial, máscaras estão caindo, pessoas estão sendo reveladas malignas. Agora no finalzinho do capítulo explicou um pouco essa questão da dilatação do espaço-tempo. Colocaram essa equação aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, mas foi interessante, a explicaçãozinha aqui dele foi legal. Eu vou até procurar outros vídeos, outras coisas sobre esse assunto, porque eu achei interessante. E isso aqui não é explorado tanto assim na minha universidade, pelo menos. Igual a MC², né? Porque esse aí é famoso, não tem como fugir. Ah, faltou comentar um pouco sobre as cartas. Eu não sei se eu comentei no início desse vídeo ou somente no vídeo de biografias que eu fiz, introduzindo a questão do Einstein, que essa biografia é a mais completa por ter cartas do Einstein aqui. E a gente vê isso o tempo todo porque o Walter coloca essas cartas no momento em que ele vai contar determinadas situações que o Einstein passou. É praticamente o Einstein contando essa biografia porque o Walter vai fazer. E isso aconteceu. O Einstein falou o que sobre isso? Ele escreveu para quem?
Em que contexto, sabe? A gente tem sempre essas cartas e a voz do Einstein inserida nas situações dessa biografia. De uma forma bastante natural, assim, citações mesmo, nada muito extenso, não 10 páginas de carta, não. É pontual, mas ajuda a dar um dinamismo e uma voz para a história, porque a gente tá vendo o Einstein comentando sobre aquilo que o Walter tá comentando, sabe? Eu não sei se na próxima vez eu já vou ter concluído a leitura, mas agora o próximo capítulo é divórcio. Ele vai casar com a prima. Se você não sabia desse detalhe da vida do Einstein, pois é, ele vai casar com a prima. E eu acho que disso vão resultar mais fofoca pra gente comentar daqui a pouco. Vamos continuar, que eu tô uma vergonha com essa leitura e com esse vlog também. Tô enrolando demais. Mas cheguei na página 400. Estou na reta final. Faltam 150 páginas. E vou aqui dar o meu parecer. Principalmente sobre esse último capítulo que foi bem interessante. Que foi sobre a relação entre Einstein e Deus. Se chama O Deus de Einstein. Tem a foto aqui dele na praia de Santa Bárbara. E cronologicamente, a gente já tá nos anos 30. Eu comentei aí anteriormente sobre o terreno se preparando para a Segunda Guerra Mundial. Se eu não comentei, tô comentando agora. Faz tanto tempo que eu gravei aquele último vídeo que eu não lembro o que eu falei, mas vamos tentar aqui dar uma certa continuidade. A questão da Segunda Guerra Mundial já está sendo arquitetada aqui e o Einstein está sendo muito famoso, porque ele está ganhando notoriedade no meio científico ao passo em que o sentimento antissemita está crescendo também. Então ele, como essa grande figura midiática que ele está se tornando e judeu, ele está se sentindo responsável por responder certas questões. Vou pular aqui, já que eu entrei nesse assunto. Vamos para a guerra, depois eu volto para Deus. Olha esse trecho muito legal de um capítulo anterior que tá na partezinha Estados Unidos de novo. O Einstein vai fazer várias visitas aos Estados Unidos e ele vai atrair a atenção da mídia porque ele tá fazendo isso, como eu comentei. Aí ele tava dando uma entrevista e o narrador coloca: houve, no entanto, uma pergunta a que ele tentou responder com seriedade e para a qual, infelizmente, deu a resposta errada. Era sobre um político cujo partido saíra da obscuridade 3 meses antes e conquistara 18% dos votos nas eleições alemãs. Que o senhor acha de Adolf Hitler? Einstein respondeu: ele está capitalizando o estômago vazio da Alemanha. Assim que as condições econômicas melhorarem, ele deixará de ser importante. Então, durante esse período que ele vai ver que a comunidade judaica vai estar sofrendo preconceito, represália, morte, tudo que há de ruim, ele vai se tornar um ativista. E dentro do meio científico, isso a gente tem um problema, porque ele vai arrumar inimigos. Ele não só vai arrumar inimigos por todas as mudanças que ele estava causando no meio científico, mas também porque ele achava que as pessoas tinham que comentar, elas tinham que se posicionar contra o que estava acontecendo. E muita gente era contra o Einstein em 2 momentos: por se posicionar a favor do que estava acontecendo e por achar que cientistas não tinham que se posicionar. Então a gente vai ver essa certa briga aí e, como eu falei, o Einstein vai ser famoso. Ele vai virar uma figura midiática, ele vai se tornar uma celebridade. Ele vai se tornar uma sensação, vai ser um cientista que vai furar a bolha e vai se tornar uma celebridade mesmo. Tipo o Stephen Hawking nos tempos atuais era o Einstein naquela época. E o que é mais legal é porque é pela sua ideia, pelo seu trabalho. Ele se torna famoso porque ele rompeu uma barreira científica, ele descobriu uma coisa que abalou as estruturas da humanidade. Tem até um capítulo aqui muito legal, eu não sei se é no capítulo 15, ó, Teorias do Campo Unificado, também é muito interessante pelo que eu me lembre. Esse capítulo também é legal, de 50 anos. Todos os capítulos são legais, gente. Não sei o que eu tô falando, todos os capítulos são muito bons. Mas enfim, eu não vou lembrar agora em qual capítulo exatamente está falando. Se bobear, tem mais de um mês que eu gravei aquele vídeo anterior. Enfim. Mas as pessoas, quando descobrem o que o Einstein tem a dizer, elas ficam chocadas. Saíram em vários jornais reportagens do tipo: o mundo nunca vai ser o mesmo. Nós realmente enxergamos a realidade, nós sabemos onde estamos. A situação da relatividade, de tudo envolvendo energia e matéria, todo o trabalho do Einstein vai mudar como os cientistas enxergam a ciência. Porque os cientistas vão perceber que o mundo microscópico não é igual ao mundo macroscópico. E que as leis que funcionam para planetas, que são as leis da mecânica clássica de Newton, que funcionam para corpos celestes, que funcionam para a gente, que funcionam para corpos macroscópicos, não funciona para o pequeno. Não funciona para átomo, não funciona para elétron, não funciona para próton, não funciona. É um mundo completamente novo. E aí surge a mecânica quântica.
surge a ciência quântica, a física, a química quântica. Isso abala as estruturas de todo mundo. Quando isso fura a bolha midiática e as reportagens surgem falando sobre essas descobertas, a população entra em pavor. É realmente aquele frenesi de, oh meu Deus, o mundo não é o que a gente estava imaginando. Eu achei isso muito legal, muito interessante. Porque quando a gente olha em retrospecto, a gente não percebe que isso aconteceu. A gente já está vivendo essa realidade, então a gente não imagina como foi para uma pessoa dos anos 20 ter todas essas mudanças científicas jogadas em você de uma só vez. E eu acho que a gente nem tem essa realização durante a faculdade, porque a gente aprende as coisas não na ordem cronológica, né, mas numa ordem didática. E aqui na biografia do Einstein eu tô tendo a oportunidade de ver essa história, de como as pessoas foram recebendo essas mudanças científicas. E é muito engraçado. É muito legal, é muito interessante, mas é engraçado também porque genuinamente eles acharam que o mundo era uma mentira. Que tudo era uma farsa, que o mundo não existia, realidade virtual, sabe? Era uma projeção, qualquer coisa desse tipo. Aquele sentimento apocalíptico de agora o mundo tá acabando, estava acontecendo aqui, e não pela guerra, não só pela guerra, na verdade. Eles tinham acabado de sair de uma guerra, mas as mudanças na ciência, as novas descobertas estavam provocando essa angústia da população. E de não entender também, porque surge uma piadinha aqui que ninguém entendia o que o Einstein queria dizer. Ninguém entendia a teoria da relatividade. E isso acabou virando uma piadinha aqui, né, para as pessoas normais, fora do mundo científico, que o Einstein vai acabar embarcando. E eu, ao meu ver, minha opinião aí eu tô colocando, ele vai ser muito infeliz nisso, porque ele vai acabar propagando a ideia de que era algo muito difícil, que as pessoas não conseguiam entender de fato. Então, quando perguntavam pra ele, tá, você consegue resumir o que é a teoria da relatividade pra gente aqui? Aí ele falava, não, demoraria 3 dias pra eu te explicar. Do tipo, realmente é muito complexo, sabe? Isso acabava afastando as pessoas. Mas enfim, Deus de Einstein. Nesse capítulo, a gente tem um panorama sobre como a relação do Einstein com Deus, com a religião, vai acontecendo ao longo dos anos. Não é só no momento presente dos anos 30, mas também dá uma passadinha aí de toda a história do Einstein, que nunca foi uma pessoa religiosa. E é engraçado que ele sempre vai mudar de opinião. Ele não vai ser religioso, aí vai ser religioso, aí não vai ser de novo. E chegando aqui no final do capítulo, tem frases bastante interessantes. Essa frase é uma conclusão de Einstein saborosa e concisa ganhou fama, que saiu na primeira página dos jornais. A situação pode ser expressa por uma imagem. A ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Bem autoexplicativo, mas aí a gente tem o final do capítulo. Ui, o marcador quase caiu. O final desse capítulo é muito interessante. E se você não me conhece, saiba que eu amo o tópico ciência versus religião. Tanto na parte de não ficção, quanto na parte de ficção. Dan Brown tá aí para provar isso. Então eu amo esse conflito ciência-religião, eu amo ler sobre isso, e tem um capítulo dessa biografia dedicado a isso, então eu amei. O senhor acredita, perguntaram certa vez a Einstein, que o ser humano é um agente livre? Não, sou determinista, respondeu ele. Tudo já está determinado, tanto o início como o fim, por forças sobre as quais não temos nenhum controle. Tudo está determinado, tanto para o inseto como para a estrela. Seres humanos, vegetais, poeira cósmica, todos nós dançamos conforme uma música misteriosa, entoada à distância por um músico invisível. Einstein não acreditava no livre-arbítrio e isso causava confusão, em termos religiosos mesmo, porque parte da religião acredita que assim, Deus criou o universo, colocou os seres humanos aqui e teoricamente a gente tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Einstein já está falando que não acredita nisso. Ele acredita que tudo é determinado. A gente só não sabe o que está determinado. Por isso a gente tem a falsa noção de que temos livre-arbítrio. E aí continua, o final desse capítulo é muito interessante. Bem, reta final estou eu, faltam 150 páginas, e minha impressão em termos de experiência de leitura é que esse livro é bem diferente do Leonardo da Vinci. É um livro um pouco mais técnico, cientificamente falando, e um pouco mais difícil de ler. Às vezes parece que você não está avançando na história, porque tem várias coisinhas miúdas ali no texto. É o tempo todo essa troca de carta, troca de fala, troca de entrevista. Então, para alguns leitores, pode se tornar uma leitura um pouco mais complicada. O livro do Leonardo da Vinci, para mim, era mais objetivo nesse sentido. Era um capítulo sobre tópico tal, ele falava só sobre aquele tópico e acabou. Aqui é um pouco diferente, mas o Walter Isaacson, como sempre, tem uma escrita maravilhosa.
fácil demais. E se não fosse ele, com certeza eu não estaria aguentando essa biografia dessa forma. Não sei se eu tô me fazendo entender ou passando uma ideia errada do que é o livro. É óbvio, os capítulos têm temas, mas sempre é um bate e volta a cada parágrafo. Às vezes é uma explicação, aí entra uma fala do Einstein, aí entra uma resposta de fulano de tal. Acredito eu que é pra dar um dinamismo pra história, e de fato até dá, mas pra mim causa um efeito oposto, porque é tanta informação, tanto que eu me canso. Aí eu não consigo ler muito, e eu acho que é por isso que a leitura está demorando mais. É uma biografia de mais de 500 páginas, não esperava uma leitura rápida mesmo, e de qualquer forma tá sendo maravilhoso. Assim, é uma experiência muito diferenciada de você aprender conceitos científicos na faculdade, na escola, enfim, qualquer lugar, e ver aqui uma história em que esses conceitos são determinantes. É uma loucura, mas é uma loucura muito boa, e eu tô muito ansioso para terminar. Não me aguentei e já vim aqui nos capítulos seguintes porque eu li coisas sensacionais. Capítulo 18, O Refugiado. A guerra tá estourando e Einstein decide abandonar a Alemanha. Ele era, teoricamente, um cidadão alemão, mas com o crescimento do sentimento antissemita, ele decide abandonar a sua cidadania. Ele se muda para os Estados Unidos e lembra que eu comentei que ele era pacifista? Se eu não comentei isso, estou comentando agora. Ele era pacifista. E não só ele era pacifista, como ele era um ativista pacifista. Ele falava ativamente que os países deviam abandonar as forças armadas para que a nossa sociedade pudesse evoluir. Enquanto a gente ficar nessa guerrinha besta por território, por sei lá o que, a gente não vai evoluir como humanidade. A perda, não só de vidas, mas de recursos e de um monte de coisa, é muito grande. Pois bem, foi chegando a Segunda Guerra Mundial, ele mudou totalmente de opinião. Ele falou, eu sou pacifista, mas eu não sou besta. Eu sei que tem uma guerra se aproximando, então esse não é o momento dos países abaixarem a guarda. Esse não é o momento da gente falar, realmente, forças armadas não servem pra nada. Então, quando a guerra tá crescendo, ele tá falando, não, eu sou pacifista, mas não é hora pra isso. Vamos nos armar sim. E o final dessa partezinha desse capítulo é muito interessante. Muito interessante. Eu vou tentar dar uma lida e resumida aqui pra você, olha só. Chegou a ponto de proclamar algo impensável. Ele mesmo entraria no exército se fosse jovem. O serviço militar, mas assumiria com alegria, sabendo que estaria servindo à civilização europeia. Isso não quer dizer que eu esteja abdicando do princípio que sempre defendi até hoje. Não tenho maior esperança que essa. Pensar que talvez não esteja longe a época em que recusar o serviço militar será, mais uma vez, um método efetivo de servir à causa do progresso humano. Isso é ele escrevendo. Como ele era um militar ativista, deu bafafá. Deu bafafá, e aqui tem vários comentários de vários segmentos falando sobre essa mudança repentina de opinião do Einstein. Pessoas concordando com ele, pessoas defendendo, pessoas criticando. Isso virou notícia, porque ele era ativamente contra o serviço militar e agora ele tá falando o contrário. E essa seção desse capítulo termina assim. Depois de passar anos sendo chamado de ingênuo por seus amigos conservadores, agora eram os de esquerda que julgavam falha sua compreensão política. Abre aspas. Einstein, um gênio em seu campo científico, é fraco, indeciso e incoerente fora dele, escreveu em seu diário o dedicado pacifista Romain Rolland. A acusação de incoerência teria divertido Einstein. Para o cientista, modificar sua doutrina quando os fatos mudam não é um sinal de fraqueza. Achei isso bem legal, eu pude relacionar com o momento presente. Mas aí passou o capítulo e continuou assim. Einstein falou em inglês sobre as ameaças à liberdade que ocorriam na época, mas teve o cuidado de não atacar o regime alemão especificamente. Se queremos resistir aos poderes que ameaçam suprimir a liberdade intelectual e individual, precisamos ter clareza quanto ao que está em jogo, advertiu ele. Sem essa liberdade, não haveria Shakespeare, nem Goethe, não haveria Newton, nem Faraday, não haveria Pasteur, nem Lister. A liberdade era o alicerce da criatividade. E nesse momento eu tô só soltando um monte de frase pra cima de você, porque eu acho que elas se sustentam sozinhas. Tem aqui uma coisa legal na parte a política do pré-guerra. Uma pesquisa feita com calouros em 1938 gerou um resultado que hoje é espantoso. E então também deve ter sido. Esse então aqui eu acho que é erro de tradução, tá? É então e then, que seria antes, também deveria ter sido, mas enfim. Hitler ficou em primeiro lugar entre os grandes homens vivos. Albert Einstein ficou em segundo.
não está sendo fácil. Esse fim de vida aqui pro Einstein, ele tá vivendo os piores pesadelos. Mas eu não posso dizer a mesma coisa com relação à leitura. Está sendo uma leitura sensacional. O Walter é muito engraçadinho. Nessas partes finais do livro, que também tá sendo o final da vida do Einstein, o Walter tá muito livre para colocar a opinião dele na leitura. Ele faz piadinha, ele faz metáforas, ele faz coisa engraçada, e é por isso que eu gosto dele, porque torna a biografia um livro agradável, não aquele livro maçudo que você imagina que seja, aquela coisa dura de data, nome, não sei o que lá, não. O Walter escreve biografias de forma diferente, pode confiar. Agora faltam 90 páginas para eu terminar, e eu quero muito saber como o Einstein terminou a vida dele, porque é algo que eu não sei. Não sei mesmo. Mas ele agora tá tão solitário, ele tá tão triste com a situação do mundo. Eu não vejo como essa situação pode melhorar. Mas enfim, eu não sei qual foi a relação dele com a Segunda Guerra também. Qual foi a participação dele durante a guerra, eu não sei. Então, tô curioso pra saber. Daqui a pouco eu volto. Menos de 2 dias depois eu consegui concluir a leitura de Einstein, Sua Vida, Seu Universo, com lágrimas nos olhos. Mas antes da gente conversar sobre o final dessa biografia, eu queria agradecer a Ramona Bandeira por ter se tornado apoiadora aqui do canal durante esse processo de gravação. Ela é uma das apoiadoras mais recentes que a gente teve. Muito obrigado, Ramona, por acreditar no nosso trabalho e por nos ajudar a levar literatura de qualidade para outras pessoas. É graças a Ramona e todos os outros apoiadores que você está assistindo a esse vídeo. Então olha a nossa campanha lá na descrição e vem ajudar a gente, por favor. Cheguei no finalzinho de Einstein e falei, preciso correr. Faltam só 50 páginas, vou terminar logo. E hoje sentei o dia todo e fiquei lendo partezinhas ao longo da minha tarde e terminei agora e chorei. Eu chorei a partir do momento que o Einstein se conformou com a própria morte. No fim da vida... Ai, gente, ó. O fim. Ai, é triste demais. Ele tinha um aneurisma e a morte dele foi muito premeditada. Ele tinha a opção de fazer cirurgia para resolver esse problema, mas ele se conformou. Os médicos também não deram muita certeza de que ia fazer efeito, era mais um e se. Até que teve um incidente que ele desfaleceu no banheiro, precisou de cuidados, um cirurgião veio para ele e perguntou se ele queria uma cirurgia de emergência, né, para tentar resolver a situação. Ele respondeu assim: é de mau gosto prolongar a vida artificialmente. Já fiz a minha parte, é hora de ir embora. E eu irei com elegância. E eu já quero chorar de novo, porque isso pra mim é o ápice de você entender que você cumpriu a sua parte. E que você fez tudo em vida, absolutamente tudo que você achava que conseguia fazer pra melhorar a vida das pessoas aqui. E eu acho que isso resume muito a vida do Einstein. Ele fez tudo o que ele podia. Tudo que ele acreditava, ele lutou. Todo o conhecimento que ele tinha, que ele teorizou e que ele conseguiu passar, ele conseguiu passar. Inclusive, o livro se encerra com uma equação, que foi a última equação que Einstein escreveu e deixou na mesa de cabeceira para no dia seguinte comentar com as outras pessoas, né? Porque até o fim da vida ele continuou trabalhando, ele continuou teorizando, ele continuou estudando, ele nunca parou. Só que no dia seguinte ele não acordou, então ele nunca teve a oportunidade de continuar esse trabalho. Mas só para não deixar de comentar sobre a Segunda Guerra Mundial, eu achei uma sacanagem, pra não falar outra coisa, o que fizeram com Einstein. É muito comum a gente ouvir que ele se sentiu culpado no fim da vida por causa de ter ajudado a criar a bomba atômica. E na verdade, isso tudo foi causado pela mídia. O Einstein gerou a teoria de E igual a mc ao quadrado, ou seja, que existe uma quantidade enorme de energia no átomo, a matéria pode ser transformada em energia e a matéria pequena pode gerar grande quantidade de energia, que é a teoria para a bomba atômica. Mas ele não foi efetivamente a pessoa que foi lá estudar e construir a bomba. Então não tinha por que ele se sentir culpado. Ele só foi a pessoa que descobriu a teoria. Só que a mídia causou isso na população. A mídia manipulou toda a situação porque ele era uma figura famosa e ele estava atrás disso tudo, né? Porque era a teoria dele que sustentava a bomba atômica. Então foi a mídia que sempre vinculava a história da bomba atômica com Einstein. E isso foi causando mais mal a ele, porque as pessoas estavam relacionando o que ele descobriu com a bomba, entende? Não é uma culpa interna dele de, meu Deus, olha só o que eu fiz. É mais uma pressão da população olhando pra ele e o culpando por algo que ele não fez. Pelo menos eu interpretei dessa forma, porque culpa ele não tem. Inclusive, ele foi uma das pessoas que ativamente tentava impedir a construção de bomba atômica. Ele tentou falar com o pessoal ali do governo, juntou um monte de amigo importante que
tinha uma voz ativa na questão da segurança dos Estados Unidos para impedir isso de acontecer. Então, assim, ele foi uma das pessoas que lutou contra a construção da bomba atômica, mas ainda assim, o poder da mídia de manipular a situação e de criar inimigos quando não se precisa mais de um, né? Estávamos vivendo Segunda Guerra Mundial, a última coisa que eles precisavam fazer era fazer com que o Einstein fosse também um inimigo, mas eles foram lá e fizeram isso. E aí imagine um Lucas em prantos, terminando essa biografia, e a gente ainda tem um epílogo que fala a coisa desastrosa que fizeram com o corpo do Einstein. Ele não queria ser enterrado em nenhum lugar, ele queria ser cremado e as cinzas espalhadas por aí. Ele não queria um local, um templo, alguma coisa assim, porque ele não queria que aquilo se tornasse um local de veneração. Ele não queria pessoas causando tumulto e venerando o túmulo dele como se ele fosse uma figura endeusada. Ele não queria isso. Mas o médico que fez ali o trabalho de sepultar roubou o cérebro do Einstein. Sim, na hora de separar ali os membros para entrar para a cremação, ele retirou o cérebro do Einstein para estudos. Fins acadêmicos, o que não foi o que aconteceu. Gente, isso virou um desastre, causou uma treta tremenda de eu também quero um pedaço do Einstein, no caso um pedaço do cérebro do Einstein, e vamos tentar descobrir por que o Einstein era um gênio, fisiologicamente falando. Olha, tudo o que o Einstein não precisava ter, depois dessa biografia, era um epílogo trágico como esse. E aí eu tava todo emocionado com o fim, o livro me trouxe de volta pra terra falando, Lucas, ser humano é uma merda, olha só o que essa gente fez com ele. Mas o mais importante é que o Walter Isaacson pinta aqui um Einstein muito adorável, e assim como ele fez com Leonardo da Vinci, Einstein era uma pessoa que eu gostaria de conhecer, e quem sabe um dia, né? Não sabemos a realidade que acontece pós a morte, mas essa é uma figura que eu gostaria de ter conhecido. E essa é uma figura que indiretamente vai me inspirar daqui pra frente a ser um pouquinho. Porque eu acho que é isso que acontece quando você lê uma biografia que te impacta dessa forma. Você quer se tornar pelo menos um pouco aquela pessoa que você leu e contribuir o mínimo possível igual ela contribuiu para a humanidade. E eu já separei mais 2 livros envolvendo o Einstein que cita nessa biografia que eu quero ler. Adicionei no meu Scooby. E inclusive, esse aqui é o livro de número 500 que eu vou cadastrar no Scooby. E a gente vai fazer isso agora para encerrar esse vídeo. Obviamente, não é o livro de número 500 que eu já li, até porque tem livros que eu li durante a infância que não estão cadastrados no Scooby, mas de qualquer forma é simbólico esse aqui ser o livro de número 500. E eu tô muito, mas muito feliz com essa leitura. Vamos aqui no Scooby então cadastrar o livro. Sim, gente, eu tô lendo 10 livros. Vamos aqui, histórico de leitura. Pronto, 5 estrelas, favoritado, não teria como não ser. E temos aí o livro de número 500. Muito obrigado por me acompanhar durante essa jornada e eu espero te ver no nosso próximo vídeo, hein? Com mais uma indicação incrível de leitura pra você. Um beijo e até lá. Tchau!